já era o medo de muita gente e realmente aconteceu o que aconteceu na madrugada de hoje, né? Pois é, Juliano, essa chuva que todos nós estávamos esperando, ela veio acompanhada de muito vento e a concentração de chuva num curto espaço de tempo. A estação climatológica da UEM, segundo a prefeitura, registrou quase 40 milímetros de chuva só agora na parte da manhã. As rajadas de vento chegaram a 99 quilômetros por hora. A estação do Cimepar, que fica próximo ao aeroporto, mais de 60 quilômetros por hora. E o resultado foi isso aqui, ó. Desde ontem, a Defesa Civil da cidade, a Secretaria de Limpeza Urbana, está registrando a queda de árvores na cidade. Falei há minutos atrás com o secretário Wagner Musso, eu falei com ele no final de semana também, no sábado, ele falou, Marcos, já estamos de prontidão, porque sabemos que vai chover, vai ventar no final de semana, as equipes já estavam de prontidão. Segundo o secretário, já foram 13 árvores caídas, vários postes quebrados, tá? E as equipes estão realmente trabalhando e tendo muito trabalho aí para poder fazer essa limpeza da cidade, a orientação com a sinalização dos locais onde tem as árvores caídas e depois a remoção, que é mais trabalhoso, né? Porque em alguns pontos que a árvore cai, acaba levando a fiação, o poste de luz junto, e aí tem que esperar vir uma equipe da Copel para tirar a energia da rede, para poder, na sequência, fazer o corte da árvore. Esse caso aí, ó, interditou hoje pela manhã a Avenida Laguna, ali entre o Parque do Ingá e também a rotatória da Souza Naves ali. A árvore caiu e caiu em cima da caminhonetinha, deu para ver ali, ó, e é uma árvore de grande porte, simplesmente deitou em cima da caminhonetinha. Aquela Avenida Laguna, que é um trecho importante, inclusive, que liga ali, né, o final da Tuiuti, aqui com a região do Parque do Ingá, todo o trânsito teve que ser desviado ali hoje pela manhã por conta desse trabalho que durou horas das equipes para retirar a árvore, tirar a fiação também, recuperar o poste que foi quebrado ali. Então, o trabalho e até agora a lentidão naquela região ali. Vários bairros da cidade, várias ocorrências sendo registradas. Até agora já foram contabilizadas pelo menos 13 árvores quebradas, além de postes também. Equipe, então, de prontidão, final de semana todo aí, porque as árvores começaram a cair por conta do vento forte ainda ontem. E aí hoje, pela manhã, amanheceu aí essa chuva forte com vento forte, rajadas de vento, como eu disse, quase de 100 quilômetros por hora. Aí essas árvores mais antigas não tem como, elas acabam deitando, acabam caindo mesmo, né, Juliano? Árvores de grande porte, só que o vento mais forte para causar algum tipo de prejuízo, realmente ele ocorreu em alguns bairros aqui da cidade. Em outros pontos, o pessoal percebeu uma ventania aí durante a noite, mas que não era suficiente para causar queda de árvores. Só que aí somou o temporal com um pouco do solo encharcado de chuva de ontem à tarde ainda. Ontem à tarde, em alguns pontos, choveu um pouquinho mais, em outros, o pessoal percebeu só alguns pingos, né, Márcio? É interessante isso, né, Juliano? Porque a chuva bastante localizada ontem, isso aí, durante o dia houve a informação de que, ó, tá chovendo forte em algumas regiões da cidade, em outras não. Por exemplo, tivemos ontem casos de incêndios ambientais que chamaram a atenção aqui na cidade. Pegou fogo na vegetação, na região do Parque do Japão, por exemplo, mobilizou o corpo de bombeiros. Naquela região estava seco, em outra região da cidade estava chovendo. Vai entender. E aí o tempo fechou realmente. Na região Vale do Ivaí choveu bastante, ontem também. E na região, graças a Deus, Juliano, apesar do vento, apesar dessas imagens, quem está na live está podendo assistir, de queda de árvores e tudo mais, aqui não tivemos um prejuízo tão grande quanto a região mais ao sul e sudoeste do Paraná, onde temos cidades inteiras que foram impactadas aí por conta da força do vento, com destelhamento de casas, coberturas de ginásios, postos de combustíveis. Inclusive a Defesa Civil do Estado do Paraná já está em alerta para ajudar cidades que estão com esses problemas também. O secretário Wagner Musso acaba de mandar para a gente aqui um comentário a respeito desse trabalho que a Defesa Civil está fazendo aqui em Maringá. Vamos acompanhar. Ontem, quando começou a ocorrência de chuvas, nós soltamos o alerta da Defesa Civil. Maringá ficou numa rota de chuva e vento, né, no estado do Paraná, Santa Catarina. E as equipes já vão sendo formadas, né?
no meio do dia nós deixamos as equipes preparadas. Ontem à noite nós tivemos a queda de 10 árvores, uma sobre veículo, outra arrastou 3 postes, e o trabalho de ontem à noite terminamos por volta das 2 horas da manhã, já deixando a cidade totalmente desobstruída. Hoje, com a persistência da chuva e vento, tivemos queda de mais 3 árvores na cidade de Maringá, uma sobre 2 veículos, outra sobre 1 veículo e outra em via pública. Mas tem que ter muita precaução, tem que ter muito cuidado, porque o que ocorre? Quando chove, a árvore fica pesada, né? Ela se acaba acumulando muita água e com o vento pode trazer outras árvores à queda. Então as pessoas têm que tomar cuidado de se abrigar, evitar de parar carros embaixo de árvores, se abrigar dentro de casa, evitar marquises de prédios, principalmente os prédios mais antigos, que você vê aquelas marquises velhas, não fique se abrigado dentro desses locais. Maringá tem, nesse momento, a Defesa Civil, que está correndo as ruas, fazendo a sinalização. Nós temos equipes que estão fazendo as remoções de árvores. Nós temos equipes que estão em pontos que deu algum alagamento, como na Avenida Tuiuti. E é um problema crônico em Maringá, por exemplo, da Tuiuti. A tubulação ela é muito estreita, muito pequena. Hoje, qualquer serviço que nós fazemos de intervenção à água pluvial, nós colocamos tubo de 80 centímetros. Esses tubos que foram colocados em Maringá lá atrás, foi projetado para aquele tempo, são tubos de 30 centímetros. Então, nossa equipe também está na rua, está fazendo desobstrução das bocas do lobo, está fazendo a desobstrução onde tem algum ponto de alagamento. Agora, uma coisa que ficou muito bacana foi a Avenida Morangueira. Nós estivemos lá, monitoramos na hora da pior chuva, na parte de cima, lá perto da Pedro Táxi, não, da Doutor Alexandre, tinha água passando por cima do canteiro central. E no ponto que nós fizemos a drenagem, ela praticamente zerou, não transbordou, conseguiu suportar toda a chuva. Isso não quer dizer que no futuro dê uma chuva muito forte que não possa transbordar aquilo ali. Mas qual é a ideia daquele local? Quando chovia, ele ficava com 80 centímetros de água por quase 300 metros, ficava impossível de alguém passar. Caso isso venha a ocorrer, a ideia é que em menos de 5 minutos essa água entre para dentro daquela tubulação, vá embora e libere as pistas. Então eu acho que com a chuva que deu ontem, a chuva de hoje e o vento, nós temos um ponto positivo. Nós já tivemos muito mais quedas em Maringá. Desde o início do ano nós estamos fazendo aquele sistema de logística. Então nós pegamos a árvore com risco iminente de queda, vamos até o local, removemos essa árvore, tudo que está ao seu redor, nas proximidades, nós já levantamos, tendo ou não parecer, é feita uma análise pelo engenheiro, fazemos a remoção. E estamos preparando uma grande licitação para a remoção de 12.500 árvores e 50.000 podas. Por que esse número? Porque é histórico o acúmulo de 10.000 pedidos, 12.000 pedidos no 156. Então a nossa ideia é que entre no mínimo 5 empresas para fazer o norte, sul, leste, oeste de Maringá e área central. São 2.500 árvores, cada lote desse para cada empresa, e 50.000 podas que ela vai ficar liberada para fazer em qualquer ponto da cidade. A hora que eu tenho que fazer, por exemplo, vamos imaginar assim, a Avenida Brasil. Nunca foi feita uma poda na Avenida Brasil inteira. Eu consigo colocar 6 empresas ali, uma nossa da prefeitura, e 5 terceirizadas, 4 terceirizadas, e faço toda a Avenida Brasil em um dia, em um fim de semana. Então isso vai diminuir muito a incidência de quedas de árvores. Quanto mais poda você faz na árvore, você balanceia melhor a copa dela e evita a queda da árvore. Obrigado, secretário Wagner Musso, secretário de Infraestrutura, de Limpeza Urbana, comandante da Defesa Civil aqui de Maringá. A equipe trabalhando bastante e essa informação última que ele trouxe, que é uma informação que ele revelou para a gente a semana passada aqui no programa, realmente é importante. O corte de 12.000 árvores que estão na fila, árvores condenadas, e a poda de outras 50.000 árvores. É uma licitação que a prefeitura está fazendo e quando isso for realmente executado, vai ter uma diminuição desses problemas realmente, da queda dessas árvores, que a maioria delas que caem já tem o protocolo para ser cortada, só que aqui, infelizmente, esse trabalho não estava sendo feito, pelo contrário. O GAECO descobriu um grande esquemão do PIX há um tempo atrás, aí, que só eram cortadas árvores que os donos pagavam para cortar, por uma quadrilha que estava dentro da prefeitura na gestão passada. Então agora a ideia é colocar em dia o trabalho para tentar diminuir cenas como essas, que não pode começar a chover que já cai a árvore aqui na cidade, Juliano. Ô Márcio, fila para corte de árvore é a mesma coisa que a fila por consultas especializadas, né? E a fila por vaga em creche e escola, né? Sim. Acabar não acaba, pode diminuir.
E nesse caso, para diminuir esse problema das árvores condenadas, ainda em fila de espera, que são milhares aqui em Maringá, a Prefeitura está com essa licitação, aprontando essa licitação. Eu acho que está demorando até um pouquinho para essa licitação ser lançada, concluída e contratar a empresa, mas eu imagino que estão tentando fazer de uma forma bem amarrada, vamos dizer assim, para que não aconteça o que aconteceu no passado. Que de repente a empresa resolveu, que foi contratada pelo município, venceu a licitação, ela começou a fazer o trabalho, de repente deu um temporal com muitas árvores que caíram, a empresa simplesmente resolveu abandonar o barco e falar, não, desse jeito para mim não dá. Exato. A licitação ela precisa ser bem amarrada em relação a isso, para que o maringaense não sofra ainda mais, né? E tem que acelerar o processo. Tá lento, tá devagar. Senão daqui uns dias vai ter outro temporal e a gente vai estar falando a mesma coisa. Então tem que acelerar o processo. Né? Tem que ter essa licitação, tem que botar a equipe da prefeitura para trabalhar, para cortar. Porque não pode todo temporal, toda chuva forte, a gente ouve falar de queda de árvores na cidade. E o que me preocupou também foi a fala do secretário sobre a Avenida Tuiuti. Pelo que deu para entender, até o Nininho brincou, falou, então quer dizer que o pessoal da Tuiuti se acostuma que daí para pior a situação. Porque hoje pela manhã, eu estava participando aqui do programa do rádio, passei ali pela Tuiuti, nas proximidades ali da Mitsubishi Taguchi, quase na esquina com a rodoviária, ali na Horácio Racanello, tudo alagado, onde está acontecendo a obra da ciclovia, tudo alagado. Tudo alagado, você não sabia onde era a pista, onde era o canteiro, o carro do lado entrou ali na valeta que era da ciclovia, tudo alagado. Por quê? Porque tá com problema, essa obra da ciclovia não anda e fica causando esse transtorno todo, né? Na região da Tuiuti, lá embaixo, com a Girô Cubota, barro para a pista, que a empresa tinha aberto ali para os carros passarem, onde era a área da ciclovia também, virou um barro danado. Então, tem vários pontos aí que o pessoal precisa cuidar. Que iria chover, que iria dar problema, a previsão já falava que ia chover, né? Então tinha que ter esses cuidados aí. Mas vamos acompanhar atento essa licitação que o secretário falou, tomara que saia do papel mesmo, para amenizar essa questão das quedas de árvore aqui na cidade. Porque se tiver um outro temporal, com a queda de muitas árvores, aí nós vamos estar na roça, porque não tem nenhuma empresa terceirizada, hoje é só a equipe da prefeitura. Lembra o ano passado? Ano passado o temporal que teve, que não tinha gente para poder cortar, a prefeitura demorou 2 meses para limpar bairros aqui da cidade. É muito trabalho, é muito serviço para uma equipe pequena, falta equipamento, precisa terceirizar parte do serviço. A gente entende que sim, até porque a fila é gigante aí no número de árvores que estão condenadas, com laudo já para serem cortadas, e isso não é de hoje. Isso não é da administração Ulisses Maia, isso vem lá desde a outra administração do Silvio, e o problema parece que ele só vai piorando a cada dia que passa, então precisam tomar providências sim. 12:12 agora. Deixa eu lembrar você, meu amigo, que tá meio desanimadão e precisando de um up aí no seu relacionamento.